Estamos chegando com o quarto episódio. Que quarto nada, rapaz. É o sétimo episódio. Oba! Recolhendo-se. Vamos começar então. Aí, cabeça de abóbora, tua gaitinha tá cheio de tecla que não toca, né? Então, como que eu vou tocar em 3 teclas? Para, rapaz, e tu ficou de me acompanhar, não fez nada aí. Agora eu vou contar pro público por que que eu me atrasei hoje. Escutem só, estou atrasado, estou cansado, porque eu tive que acelerar para resolver todos os meus assuntos, porque o cabeça de abóbora me aprontou uma hoje de manhã. Porque todos os dias tem que ajudar ele para trazer ele para cá, colocar ele aqui, porque ele não fala e às vezes não entende as coisas, mas eu sempre digo que ele se faz que não entende, né? Vê se ele não está pegando o violão direitinho ali, né? Só que eu tinha deixado a mão dele aqui, é para ele fazer a posição de pestana aqui, ó, tá? Tem que fazer a pestana aqui para o violão tocar e você dedilhar lá, entendeu? Um dia eu vou lhe mostrar como é que tem que ser. E por que que você é desobediente? Tira a mão daí. Hum, nós vamos ter uma conversa de pé de orelha. Mas deixa eu contar. Deixa eu contar o que o cabeça de abóbora me aprontou hoje. Imagine que ele vinha pulando num pé só, porque ele vem, né? Ele vem sozinho. Mas hoje ele vinha pulando num pé só. Eu digo, mas qual é o pastel dele, né? Será pastel de queijo ou de caranguejo? Camarada pulando num pé só, viu? Ele não quer tocar violão. Olha o que ele fez. Tirou o dedão da pestana do violão. Então, é de brabo. Eu começo a falar sobre ele e ele fica assim, né? Aí, eu digo, mas por que tu tá pulando num pé só? Olhei para o rosto dele, cheio de lágrimas. Digo, o que que houve, cabeça de abóbora? Comecei a ficar com pena dele, né? É, diz ele, quando ele quer, ele fala, né? Comigo em particular. Porque eu não sei qual é, ele tem um problema psicológico que ele não fala em público. Mas comigo, às vezes, ele fala, né? E tem que estar sempre de olho nele. Aí, ele disse que tinha perdido uma perna. Eu fiquei apavorado, de o que que houve? Acidente? O que está acontecendo? Mas ontem tu estava bem, como é que tu perdeu uma perna e pode estar andando aí? Aí eu olhei para ele tinha enfiado, ele comprou uma calça largona, né? Que o vendedor conversou ele, era alguma coisa que estava parado lá há muito tempo, e a manga da perna da calça era dessa largura assim, né? Ele enfiou, meio dormindo, se levanta atrasado, enfiou as 2 pernas
numa manga da calça. Aí procurou a outra perna para botar na outra manga da calça, não achou. Aí saiu pulando. Na verdade, ele vinha pulando com os dois pés, né? E pensando que tinha perdido uma perna. E eu, quando vi assim, pensei que ele estava pulando num pé só, né? A outra manga da calça balançando, vazia, só para me assustar, me deixar nesse estado de estresse aí. Esse é o companheiro que eu tenho para contar, né, a história de uma criança com mais de 80 anos. Mas nós vamos iniciar a história. Lembram-se que no sexto episódio eu estava falando, pena que agora a gente tem que falar de coisa triste, né? E é a realidade, né? E isso se deu e eu estou passando na íntegra, né? Aquilo que eu pude pesquisar. Então, a mãezinha daqueles garotos ficou muito doente, depois teve aquele acidente com a terneira, né, que arrastou ela e ela bateu com a costela num toco, quebrou a costela, piorou mais a situação dela, porque era doença do pulmão, né? Colou, parece que a parte do pulmão com as costelas, coisas assim. Naquele tempo, ou as pessoas deixavam de procurar recurso e também não tinha muitos recursos, né? Eu me lembro, nessa época da pesquisa, que se falava em radioscopia, né? Então era tipo raio-x, né? Mas era colocado ali na hora, na frente da pessoa ali, e dava uma analisada na pessoa ali. Mas não era uma coisa com precisão, né? Como hoje existe. Então, o caso dela cada vez foi se agravando mais, a ponto dela se acamar e levantar somente para as necessidades fisiológicas, às vezes para ensinar alguma coisa para seus filhinhos, mas vejam bem, o que é a índole da pessoa, né? Ela sempre honesta, ensinando para os garotinhos a ser honestos, e quando os garotinhos iam deitar, antes de se deitar, eles precisavam fazer a oração. Era rezar que ela falava, né? Ela não ia à religião, ela não tinha uma religião, mas ela acreditava em Deus. Então, ninguém deitava para dormir sem antes falar com Deus, né? Um Deus desconhecido para ela, mas que ela sabia que era o Criador de todas as coisas, né? E ela estava se dirigindo a esse Criador de todas as coisas, né? Então, desta maneira, os filhinhos vieram com uma certa educação e um princípio, né? Que ela incutia neles, né? Aí eu falei que
ela ensinou eles a cozinhar, né? Bem pequeno, já fazendo isso. Aí o garoto já estava lá com seus 6 anos, né? O maior, que é o garoto da história, né? Embora a gente esteja falando em dois garotinhos, mas o outro era o irmãozinho, companheiro dele. Mas vai chegar uma hora que vai ficar só o garoto da história, né? Então esse garoto da história já estava com seus 6 anos, né? Estava esperando para entrar na escola e a escola que ele iria estudar chamava-se, ficava ali também perto do terceiro distrito, né? Mas houve uma divisão ali, eu não sei precisar exatamente a localidade que estava a escola, mas deveria ser entre o terceiro distrito e eu vou ficar devendo essa para vocês, porque chamava-se Andrades dali para frente, né? Que ia para o lado da Vila Nova, onde havia muitas fábricas de pêssegos, né? E eu não dei uma pesquisada nessa parte aí. Uma falha do pesquisador, né? Mas Olavo Bilac, a escolinha que o garoto iria, já estava com seu nomezinho lá, né? Para iniciar a escola, né? E vinha se aproximando o dia, né? Tinha que botar um uniformezinho branco, chamava-se de tapapó. Na verdade, era um jalecozinho branco. Na medida que a pessoa ia passando de ano, ia colocando-se uma divisinha aqui, né? Primeiro ano, primeiro ano já entrava com ele marcado, né? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí terminava o primário, né? Porque ali estudava de tudo: geografia, história, matemática, aritmética. Hoje a gente fala em aritmética, né? E essa palavra muitos até desconhecem ela, né? Pois lá esses garotos iriam estudar, né? E eu, que estudei numa escola dessas aí, eu passei também por essa aprendizagem, né? De estudar tudo que era matéria ao mesmo tempo, né? Não precisava crânio. E os professores, né? Tinham que ser catedráticos, né? Porque eles não ensinavam uma matéria só, né? Ensinavam todas. Então, como eu estava dizendo, e a mãezinha deles ruim, tomando remédio para o pulmão, streptomicina. Era um remédio para o pulmão e tinha que ir a Pelotas uma vez por mês para fazer aplicação de ampolas de ar. Já ouviram falar nisso? Então, falava-se assim no linguajar popular, né? Injeção de ar, que parece que a finalidade era descolar o pulmão, né? Da onde ele estava agarrado ou expandir ele. Era mais ou menos assim.
e ela estava nesse sofrimento, né? Como eu disse, essa passagem de hoje não iria ser muito agradável. E o filhinho de 6 anos, o garotinho maior da história, né? Ele já tinha uma certa percepção. Então ele se ajoelhava perto da mãezinha e chorava. Ele chorava. Ele já estava sentindo o que iria acontecer com a sua mãe. E ali os dias foram se passando. No próximo episódio, depois de eu me refazer, né, essa história tem puxado muito pelos meus sentimentos, porque eu pude acompanhar de perto o que se passava, né? Então, depois de eu me refazer dessa história de hoje, nós vamos dar prosseguimento daí para frente. E vocês vão ver o que aconteceu, né? Ai, ai. Sempre, quando a coisa está ruim, sempre há espaço para piorar, né? E foi o que aconteceu. Ficarão sabendo, meus seguidores, desculpem pelas emoções, mas ficarão sabendo no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam, tem que estar sempre me ajeitando aqui, que eu tenho que estar camuflado, né? E eu já expliquei por quê. Então, não esqueçam de dar o seu like, né? Apertar no sininho para que sejam avisados para escutarem o próximo vídeo, né? Vai ser 3 vezes por semana. A princípio, está combinado assim, né? Segunda, quarta e sexta, né? Às 18 da tarde. Inscrevam-se, compartilhe. Vocês ficarão sabendo no final dessa história se vocês estão fazendo um grande benefício, se estão ajudando e quem estão ajudando. Fiquem, fiquem com Deus, com o Criador, né? Aquele Criador que criou todas as coisas e que não gosta de ver ninguém sofrer, né? Mas nós precisamos ter um conhecimento maior sobre esse Criador, né? Então, vamos ficar com as bênçãos dele. Vamos contar uma coisinha aí para alegrar, uma anedota, como eu sempre faço, né? Para encerrar o programa de hoje, né? Então, eu vou falar para vocês, é uma anedota, mas aconteceu mesmo, né? É que eu botei no livro das anedotas essa passagem aí. Vocês já ouviram falar em cachorro comedor de ovo? Que diz que ele não deixa de comer ovo, né? Pode encerrar ele, pode xingar ele,
Tem gente que bate, né? Não precisa bater no animalzinho, né? Se ele não está entendendo a coisa, não precisa bater, não, né? Mas ele não deixa de comer ovo. Mas um ovinho é gostoso mesmo, né? Mas essa família que tinha esse cachorro, a galinha cantava, né? E ele chegava lá e pegava o ovinho e zais, comia ele, né? O que eles fizeram, né? Eles pegaram esse ovo, pegaram um ovo desse e aqueceram ele até ele ficar cozido praticamente, mas muito quente, né? E trouxeram para o cachorro, botaram na boca do cachorro e fecharam o focinho do cachorro e seguraram. Você deve estar penalizado do animalzinho, né? Mas eles fizeram isso para ver se o cachorro não comia mais ovo, né? Mas não se preocupe. Eu disse que isso é uma anedota, mas será que aconteceu? Mas agora eu pergunto: o cachorro deixou de comer ovo? Não deixou. Sabe o que ele fazia? Ele chegava, quando via um ovo, se aproximava do ovo e assoprava, assoprava, assoprava e depois papava o ovo. Então, no entendimento dele, ele havia esfriado aquele ovo, né? Mas é mentira dele. Ele só quer te enganar. Mas é mentira dele. Ele só quer fazer o tempo passar. Estou me despedindo. Até o 8º episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.